Boa noite aos que estão chegando para a nossa última formação, última live, da formação paroquial. A gente vai esperando o pessoal chegando, também vamos acabando de ajeitar aqui o que a gente tem para começar a nossa reflexão sobre o tema que discutimos hoje. Então você pode ir entrando, acompanhando nossa live que hoje vai falar, que foi o tema da formação de agora há pouco, sobre a campanha da fraternidade. Deixamos uma pergunta no ar, o que falta e a quem? No sentido de políticas públicas mesmo, O que falta na nossa cidade, na sua cidade, Até porque tem gente de outras cidades, no estado, na nação ou na igreja também, e a quem falta. A ideia é que a gente reflita sobre isso para tentar falar sobre as políticas públicas, que é o tema da campanha da fraternidade deste ano. Aproveito já o momento para ir agradecendo a todos os que puderam acompanhar, seja na live, seja pessoalmente aqui na nossa comunidade, esse momento de formação. Foi muito bom. Boa noite, Nayara. Estamos juntos. Muito bem. Então, vamos acompanhando aí um momento. Enquanto o pessoal vai chegando, deixa eu ir abrindo aqui também a página para ir interagindo com vocês. Então você pode deixar a sua pergunta, a sua opinião também, a sua pergunta sobre o tema da campanha da fraternidade, que espero que seja trabalhada de um jeito diferente, Até um dos enfoques que a gente comentou é que quando fala de campanha da fraternidade, já dá um desânimo, na maioria das pessoas, porque tem algumas coisas que estão tão batidas já que o pessoal quer algo diferente, quer algo novo. Aproveito para ir falando, que é um tema interessante no sentido da própria Quaresma. A campanha da fraternidade, ela é vivida nesse momento bonito da Quaresma e a gente sempre parte da ideia de preocupar-se com o outro, viver a preocupação com o outro. A gente abriu a formação com uma imagem. Eu sempre gosto de trabalhar com imagens, e às vezes imagens meio diferenciadas. Eu pus uma imagem da famosíssima, inclusive, grávida de Taubaté. Não sei se vocês conheceram a grávida de Taubaté. E é interessante que aquele caso gerou muita comoção na época, E aquela senhora tinha, notadamente, um desejo bem grande de ser mãe, mas que tinha algumas dificuldades. Mas é interessante, a sua figura comoveu muita gente, a sua figura chamou a atenção de muita gente. E ela teve ajuda de tudo que é lado, Foi algo bem... Até depois gerou revolta. Nossa, se ela não estava grávida, por que ela pediu? E aí todo mundo se mobilizou, fez o que não podia para ajudar. São algumas questões aí da nossa sociedade, no sentido do que a gente faz, se realmente precisa ou não. Uma reflexão que deve nos acompanhar. E a gente partia da pergunta, Você lembra dessa pessoa, que é a famosa grávida de Taubaté, para entrar na nossa reflexão sobre a campanha da fraternidade. Vamos saudar aí a Tassiane, que nos acompanha, também a Maria, lá da 4ª divisão. Sejam bem-vindas. E as outras 13 pessoas que estão online, além dessas 3. Bem, o tema da campanha da fraternidade é Fraternidade e Políticas Públicas. Para quem não se recorda, pode ser que não conheça, não lembre, a campanha da fraternidade existe aqui no Brasil desde a década de 60. Então ela já tem uma boa caminhada, Foi ali praticamente junto com o Concílio Vaticano II. E essa campanha já refletiu muitas coisas sobre a nossa vida, o ser igreja, e nas últimas décadas se debruça sobre o que é chamado de problemas do povo brasileiro. Deste ano é Fraternidade e Políticas Públicas. E o lema da campanha da fraternidade é: serás libertado pelo direito e pela justiça. Dando boa noite ao seu Alvino, aqui da comunidade que está assistindo, ao César Fialho, boa noite, a todos, Zaira, a Rita Ferreira também, que vem chegando para a nossa transmissão. Esse tema e esse lema nos levam a pensar sobre uma temática que é muito interessante e que abre margem e perspectiva também para muitas ideias. É um tema delicado, Se eu falei que na quarta-feira eu fui muito polido ao falar com vocês aqui na live, porque a live vai para o mundo,
Hoje eu tenho que ser muito mais polido ainda. Aqui na comunidade eu fui muito sincero com algumas pessoas, que eu estou entre o meu povo. Mas na internet a gente tem que ter muita delicadeza, né? Porque eu não sei para quem essa mensagem chega. E aí eu fiz aquela pergunta: a quem falta e o quê? O que o governo precisaria fazer e para quem? Essa é uma pergunta-chave quando a gente fala de políticas públicas. Porque dependendo de como o governo atua, ele vai agradar a uns, desagradar a outros, ajudar a uns, atrapalhar a outros. E é por isso que a gente tem tanta dificuldade com relação ao governo. Dando boa noite para Simone Vieira, né, aqui também da nossa região. Seja bem-vinda à nossa live. Começamos a falar a ligação desse tema com a Quaresma, né? A Quaresma é um tempo de sair da própria alienação existencial. Isso diz o número 1 do texto base da campanha. A alienação é quando a gente já não sabe nem o que é, ou quem somos. E a Quaresma é aquele tempo de parada, né? Para que a gente consiga refletir quem nós somos em matéria de fé também. O que eu estou fazendo? Que fé é essa? Aonde essa fé está me levando? Porque a gente às vezes só faz as coisas, faz as coisas, reza, faz atividade, reza, novena, festa e tudo, e não consegue viver bem. Então a Quaresma chama a gente, dá uma paradinha para você ver como é que você está, como é que a sua vida espiritual está, para você seguir adiante. Então a gente tem que ter esse cuidado bem interessante na Quaresma. Dando boa noite aí também ao André, obrigado, santa noite. Nice, lá da Santo Oscar Romero. Foi muito bom essa formação, faz a diferença. Coisa que a gente não sabe vai abrindo a nossa mente. Então, obrigado. Que bom que o pessoal faz essa avaliação. Eu peguei uma imagem que é interessante da internet, que é aquela imagem do gatinho com lágrimas nos olhos. Diz um diálogo, né, da pessoa com o psicólogo. O psicólogo diz: e aí, tudo bem? E a pessoa diz: tudo ótimo, melhor impossível. Só que o psicólogo encara a pessoa por alguns instantes, ela chora. O número, acho que 2, diz assim: a superação da alienação na graça da meditação. Até um eco, aquele eco que eu postei mais cedo na internet. A superação na alienação na graça da meditação na palavra nos conduz pelos caminhos da obra de misericórdia. Quando a gente consegue sair da alienação de que o meu problema é o pior do mundo, só eu tenho problemas, meu problema me destrói, e a gente consegue ver o outro, que o outro sofre também, não avalia se é pior ou se é melhor do que a gente, porque não tem sofrimento pior ou melhor, a gente consegue voltar ao nosso estado de consciência, né? de fazer as coisas com calma. Então a Quaresma é esse convite para a gente voltar à consciência para poder fazer bem. A campanha tem como tema fraternidade e políticas públicas. Então o texto também faz uma referência sobre o que é política. Política, traduzindo para um português bem contemporâneo, é cuidar da polis, cuidar da cidade. Que você pode associar também a cuidar da sua casa, cuidar da sua vida, cuidar do seu estudo, cuidar das suas atividades, cuidar de arrumar sua mesa. Cuidar de alguma coisa que esteja sujeita a você ou a alguém. Isso é política. E a política, ela tem esse sentimento de cuidado, e ela é naturalmente expressão da caridade. Porque se eu cuido também de coisas que são dos outros, eu faço uma caridade a essas pessoas. Ser político não é tão fácil assim. A gente associa o político apenas ao que tem um cargo político, mas todos nós temos uma dimensão política que não depende de a gente ter um partido ou um cargo público ou não. Todos temos uma função política que nós exercemos naturalmente. O texto base faz uma distinção também sobre política de governo e política de Estado. Quando trabalhei com a comunidade, eu apresentei 6 logotipos dos governos federais. Peguei o logotipo desde o Bolsonaro agora, que saiu agora há pouco, até o Collor. Então a gente tem aqueles desenhos, né, que identificam os governos, e a gente foi analisando que cada governo que entrou, saiu, aquele desenho mudou, aquele slogan mudou, bem como o seu governante. E tem uma mensagem nesses desenhos, bem como em cada governo. Agora, desde praticamente o que a gente tem como Estado, o brasão de armas nacional é o mesmo.
a bandeira, né, republicana, praticamente com pouquíssimas alterações, é a mesma. O Estado ele não depende das mudanças de governo. O Brasil sempre continua independente dos governos que passam. Isso nos insere numa coisa que é um pouco complexa, que é a política de descontinuidade das ações públicas. Às vezes um governo começa uma ação e o seguinte para, e começa outras ações que o anterior não fez. A gente sempre vai nesse jogo, né, de inícios, revisão de prioridades. O que a fraternidade com as políticas públicas quer chamar a atenção é que existem algumas coisas que são necessárias sempre e que não deveriam mudar por conta de que entra governo e sai governo, né? Aqui nós temos algumas reflexões, pessoas que vão chegando, a Marlúcio, lá do Rio Grande, chegou aqui também, a Margarida chegou para assistir conosco, e o André. O André faz este comentário: a política é uma das missões mais antigas, vem desde que se organizou o homem, tem. Até o próprio Papa Francisco diz que todo cristão tem que se envolver na política, pois ali está a mudança de um país melhor para todos, até de um mundo melhor para todos, da nossa cidade, tudo. Todo cristão deveria, até porque ele tem essa coisa boa do cristianismo, ser um político. Não necessariamente um político com cargo público, mas todos temos que ter a nossa consciência política. Voltando ao que eu estava falando, o governo muda, mas as necessidades gritantes, elas normalmente se mantêm. Então, eu brinquei que eu ia pegar o governo do Estado de São Paulo, mas o governo do Estado de São Paulo, ele tem uma mesma linha, né, já faz muito tempo. Agora o governo federal ele teve mudanças bem bruscas, né, bem antagônicas. Então ficou notável que às vezes o que um governo começa, o outro para. Mas a gente vê, sempre é assim, a gente vai tentar dar prioridade ao que está mais crítico. Talvez o drama dos governos é que eles vão tanto para um lado e esquecem do outro. E aí isso gera até a troca, né, da conjuntura política. Vamos para frente. Como foi dito o Papa, tarefa de todo cristão participar. Eu trouxe uma imagem interessante, que é um vídeo que está na internet. Você está na internet, acabando o live, você busca e dá risada. Tem um vídeo que circula que conta a história de uma visita do Patati e Patatá falso, lá na Bahia. E Patati e Patatá, o povo comprou ingresso tal, e no final não teve show. Então o povo entra numa revolta, começa a brigar e é um negócio todo. Nós como cristãos, a gente deveria ter esse mesmo interesse que essas mães e crianças tiveram para ter o que era direito delas, mas a gente acaba não se envolvendo. O objetivo da campanha da fraternidade é estimular a participação em políticas públicas, à luz da palavra de Deus e da doutrina social da Igreja. Não é só participar por participar, mas nós temos como cristãos um diferencial, que é a palavra de Deus e a doutrina social da Igreja. Então nós temos um algo que é a mais. Se a gente souber aproveitar como políticos que somos, ou como pessoas que têm cargos públicos, que alguns têm, é possível fazer muita coisa boa para fortalecer a cidadania, o bem comum e produzir sinais de fraternidade. A ideia é essa. E aí a gente entra na estrutura habitual do documento, né, de eras e eras e eras que a igreja vai acompanhando, que é o ver, julgar e agir. No ver, vamos ver até quem está online, quem comentou. Entrou a Marisa Almeida, boa noite. O André está falando que viu o vídeo. A Suzy, que acompanha todas as nossas lives, está acompanhando também. André. E tem também a visita do Neymar, que não estava nem aí com os torcedores. Teve uma criança que ficou brava, rasgou o cartaz e disse que não era mais fã. Tem várias coisas que vão acontecendo que a gente vai ficar revoltado, né? E nós cristãos, às vezes, temos esse, vamos dizer, tranquilamente, temos o fogo do Espírito Santo que nos daria um sentimento de querer lutar, mas a gente deixa para lá. Entrando no ver do documento, eu selecionei alguns números, porque são muitos, não dá para a gente trabalhar com todos. A primeira ideia que se tem é que a política funciona como um espaço de poder e opiniões que se enfrentam e se unem. É bom que a gente tenha ideias diferentes, é uma coisa maravilhosa que a gente tenha ideias diferentes, porque podem também surgir soluções diferentes.
Eu até usei uma comparação que o melô da política é de Leandro e Leonardo, Entre Tapas e Beijos. Você vê, tem hora que aqueles políticos que estão se brigando lá por alguma coisa, uma hora eles se juntam, são parceiros e tal. As nossas ideias políticas, por mais que isso seja cômico, caricato, às vezes tem que ter essa mesma dimensão. Eu comentava no fim da palestra que às vezes a primeira impressão nos mata. A primeira impressão é que fica uma primeira impressão nos mata. Porque se eu creio, alguém é ruim, pronto. Já entra um bloqueio que não pode vir ideia nenhuma dali. Fulano é bom e pronto. Nada que o povo me diga que é daquela pessoa que é ruim vai me convencer. Então a gente tem que estar aberto a analisar a melhor parte, independente da fonte que venha. O importante é que a gente consiga chegar ao que é melhor para o bem comum. Essa é a ideia. Não importa se é meu amigo, se é meu inimigo, se fui eu, se não fui eu que falei. O que importa é que as coisas boas sejam feitas. Bem, falei sobre os atores da política que fala o documento. Várias pessoas têm várias funções ao mesmo tempo, ou vão revezando as funções. Todos somos esses atores da política, maiores, menores, é que nem na novela. Tem a atriz, o ator principal, tem aqueles que estão ali no núcleo daquele personagem, tem os figurantes, mas todos têm uma participação. Uma novela não se faz, um filme não se faz só com o ator principal. Tem aqui duas situações interessantes que estão ditas no número 24. Há esse problema da descontinuidade das políticas públicas e também a dependência da vontade do comandante político. Vamos ver. A descontinuidade é aquilo que a gente até comentou antes. Entre um governo que tem uma preocupação, por exemplo, com as fazendas de azeitona. Então aquele governo tem uma preocupação grande com as fazendas de azeitona e ele só pensa em fazenda de azeitona. E aí o colega lá do pasto, né, com bovinos, fica desassistido. Entra um parceiro, um amigo desse cara que tem boi e vaca. E aí ele começa a trabalhar com boi e vaca e esquece o outro que tinha fazenda de azeitona, porque o outro teve tanta atenção. Então, infelizmente, entra governo, sai governo, entram prioridades e sai prioridades. Algumas, de fato, são dispensáveis, mas nem todas. Então, a preocupação com as políticas públicas é que, com algumas áreas essenciais do nosso país, do nosso estado, do município, nós nunca deixemos de tratá-las como importantes. E tem a questão da dependência do comandante político, é aquela. O chefe dos três poderes tem uma importância. O chefe do executivo, os chefes dos legislativos e os chefes dos judiciários. Hoje, né, que teve aí a votação dos presidentes Câmara e Senado, tem uma importância esses papéis, por mais que a gente não tenha tanto conhecimento deles, porque eles que vão decidir o que vai ser votado e o que não vai, que pressões que são feitas para que sejam votadas as coisas. O documento, eu estou pulando algumas partes polêmicas, viu? Não vou falar as polêmicas não, mas vamos entrar aqui nos comentários. A César Fialho está dizendo aí que entre tapas e beijos a reeleição do Rodrigo Maia que o diga. Tudo coisas complexas. Depois a Eliette dizendo boa noite, a sua bênção. A dona Nice falou que a senhora iria se mandar uma mensagem mesmo. Vamos orar aí para o seu filho Gabriel para que tudo dê certo, que Deus encaminhe o melhor para ele. André colaborando de novo. A missão de todos nós como cristãos é se envolver sim na política, que possamos não nos acomodar e sempre cobrar. Heitor Alves, boa noite. Yuri Novaes, a do Senado não teve tapas nem beijos, né? Nair Cordeiro está assistindo a gente também. Hoje estamos aí em 20 pessoas por enquanto. Bem, diz a Constituição que todo poder emana do povo, né? Só que a gente exerce ele de forma direta ou indireta. Indireta por esses representantes que a gente escolhe através do voto. Então, gente, quando vocês forem votar, votem. Se às vezes não dá para votar no melhor, a gente infelizmente vai ter que escolher o menos pior. Só não fala tira do unité, nem no palitinho, porque aí vai ser um voto bem complicado. A igreja, ela acompanha também essa relação de política desde a colônia, o império, a república. Houve momentos em que a igreja estava mais unida a esses governos. Com a república particularmente, há uma separação. E aí ela até fica com mais tranquilidade de ser crítica, eu brinco, né? Depois, a gente tem que pensar que as políticas públicas no Brasil, como diz o número 32, elas têm uma
instalação tardia e desigual. Na palestra, eu trabalhei com as pessoas um mapa que mostra as linhas de transmissão de energia elétrica no Brasil. A gente está aqui, nesse momento, usando energia elétrica, usando internet, usando o ventilador, que é esse barulho que você está escutando, com a graça de Deus, o ventilador, porque está quente de doer aqui em Mauá, São Paulo. E tem muitos lugares do Brasil que não tem uma energia elétrica contínua, barata, equilibrada. Tem lugar que é isolado, que não tem linha de transmissão. Alguns estados no norte do Brasil, até pouco tempo atrás, não tinha conexão com o resto do Brasil, que até tem um nome lá da Eletrobras, um sistema unificado. A ideia é isso, né? Por exemplo, aqui em São Paulo, ontem faltou energia. Pouco tempo depois, movimento aqui, ali, foi possível restabelecer. Agora, em alguns lugares mais isolados do Brasil, se falta energia, rompeu aquilo, até consertar demora muito. Então, a gente tem essa experiência que no Brasil é muito desigual as coisas, né? A energia, água, comunicações. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, nós temos dificuldades com algumas coisas. Por exemplo, transporte. Digo toda tranquilidade, acho que um dos piores problemas aqui da nossa região transporte e saúde. São as duas piores coisas, na minha opinião, pelo menos, né? Agora, tem lugares do Brasil que não tem água, que é uma coisa muito básica. Não tem energia, que também é uma coisa muito básica. Não tem educação próxima, é tudo muito distante. Brincava aqui na nossa região que o nosso drama é segurança, né? A gente precisa também de um pouquinho de segurança. Tem lugar que está super seguro, tem lugar que não tem. E essa questão da instalação tardia gera algumas dificuldades. Está aqui agora também se manifestando a Eliana Corel, aqui da comunidade Nossa Senhora de Fátima. É muito importante não deixar de pensar no outro. Esse foi um ponto da palestra que me tocou muito. Maria Madalena dando boa noite Maria, seja bem-vinda. Então a gente tem que pensar, eu até convidaria você a pensar na sua cidade. Nós aqui em Mauá, eu citei alguns exemplos, né? Mauá, por muito esforço, né, dos governos, né, uma cidade já relativamente média, antiga, muitos lugares de Mauá são asfaltados. Isso, quando eu vim morar aqui em Mauá, eu achei surpreendente. Você vai para todos os lugares da cidade, tem asfalto, mas tem alguns bairros ainda que não tem asfalto. Então eu fico pensando, nós aqui do Parque das Américas, a gente sofre muito com buraco, mas eu penso naqueles que não tem ainda nada. Você vai lá pro sertãozinho, tem umas regiões que não tem calçamento. Quando eu trabalhava lá na Guadalupe Leste, a gente fazia umas visitas por ali de vez em quando, passava, e até hoje às vezes passa. Tem umas regiões, eu acho que é da paróquia São João Batista, pro lado já mais do Capo Burgo, que tem umas regiões também que não tem asfalto. Então eu acho que assim, aqui em Mauá ainda algumas pessoas não têm esse básico que nós já temos há muito tempo. Lá no Rio Grande da Serra, que é a cidade da minha mãe, que eu morei lá há 20 anos, algumas pessoas, por exemplo, de Santa Teresa, que é o bairro que nós moramos, às vezes reclamam que a prefeitura faz as coisas tudo pro outro lado. Mas desde a década de 80, aquele pedaço da Santa Teresa já tem calçamento. Lá no Rio Grande tem muitos bairros hoje que são de barro. Avançou muito nos últimos anos, mas ainda tem muita carência. Então, às vezes a gente tem que pensar, eu reclamo, mas e o outro? Todo mundo já tem isso que eu tenho? Olhando aqui em Mauá, no nosso Parque das Américas, nós temos acesso a energia relativamente bom, falta pouca energia aqui. Água, teoricamente nós temos, né? Teoricamente. Falta água muito pro bairro do povo aqui. Segurança mais ou menos, tal. Mas eu sei que tem gente que não tem nada disso. Então, assim, qual seria a minha prioridade? Porque eles não têm. Eu tenho, tá ruim, mas tem gente que tá pior. Então a gente tem que sempre refletir. É uma instalação tardia e desigual. Trabalhei com um conceito interessante, né, que eu gosto muito de dizer, a questão de igualdade e equidade. Digamos, né, que eu fiz um exemplo. Tem uma pessoa muito alta, tem uma pessoa mediana e uma pessoa baixa. Se a gente pega um banquinho para cada um e põe para que eles enxerguem o outro lado do muro, que é um desenho que circula na internet, o que é muito alto não vai fazer diferença para ele, o que é mediano também, mas o baixinho nem vai conseguir ver. Agora, o conceito de equidade é dar o que cada um precisa. E os governos, às vezes eles se enveredam por aí, às vezes não. Agora, nós que já temos ou que não precisamos, a gente tem que ter consciência também que o outro precisa de algo que é básico. Se a gente for pegar, nenhuma região do Brasil é isenta de problemas. E uma coisa que eu digo,
que é até um problema político do nosso país. Os pobres de um lugar não são mais importantes que os pobres na mesma condição de outro lugar. O pessoal separa muito com relação às regiões do Brasil. Os pobres de tal lugar, os pobres de tal lugar. Pobres são pobres em qualquer lugar. Agora, o que o pobre de tal lugar precisa e o que o pobre de tal lugar precisa? Isso tem que ser visto, porque não adianta eu dar a mesma coisa para todos se um já tem. É um investimento inútil e vai faltar dinheiro para o outro. Vale a pena a gente tentar refletir isso. O outro precisa de mais do que eu, para que ele tenha pelo menos o que eu tenho. É uma questão da gente tentar trabalhar interiormente também dentro de nós a questão da partilha. É um egoísmo isso. Brinco, vamos dizer o que a gente está usando agora, energia. Eu estou usando energia, o outro nem tem. Então o outro tem esse direito a ter também. Se eu já tenho, que venha depois a melhoria que eu não tenho, para que chegue nele também. Se a gente pensa nisso, a gente está fazendo um gesto muito cristão. Temos um problema no nosso país, que não é novidade, mas que assim, os governos ora esquecem, ora recordam. A máquina pública é muito inchada, então você tem muitos funcionários, muitas repartições e às vezes salários que não são compatíveis com o resto do povo brasileiro. Diz o texto base que tem a média de um dos três poderes, de salário de um dos três poderes, é R$ 47.700. Você já imaginou esse funcionário que ganha R$ 47.700, que ele é de fato concursado, fica décadas nesse trabalho e ele acumula um dinheiro que é inacreditável, ao passo que o trabalhador comum ganha R$ 998 e ele não consegue. Eu brinquei na palestra, né? Ao fim da vida, quando ele se aposenta, ele tem um cachorro. E é muito estranho isso. E aí eu vou entrar, né, no eu. Eu acredito que algumas referências deveriam ser revistas. Algumas relações de salário, algumas relações de dificuldades que a gente... de não reconhecer o outro como importante. As pessoas precisam fazer greve para mostrar o seu valor ou recordar que elas são importantes. Isso é muito complicado. Deu uma pausa, perdão, né? Houve um problema aqui, mas voltamos. Vamos às impressões do pessoal. A Adriana dizendo assim: é difícil, mas precisamos nos apropriar dos espaços políticos mais próximos de nós. Precisamos ocupar esses espaços com a paciência histórica de um cristão. Quem vive a fé tem essa graça, né, de ter paciência e especialmente inteligência. Tem o povo do pavio curto, tem um pavio curto. Se você não tem paciência, tenha pelo menos inteligência. Silvanei, a controvérsia: na madrugada tem água, de dia não tem aqui na Rua América do Sul, vizinha nós. Isso tem que mudar. Mas é aquela história, se a gente ficar só, tem que mudar, aí não muda. Isso é complicado. Nós aqui, para quem não conhece onde a gente está, nós estamos num dos pontos mais altos da cidade de Mauá. Então esse pedaço aqui, para chegar água, é um parto. A Lene, né, entrou aí no ar agora. Michele, comecei a ver a live agora, padre. Você já abordou sobre os papéis amarelos que escrevemos? Olha, eles ainda não foram abordados. Estão aqui, eu geralmente comento no fim das palestras. Vamos lá, vamos continuar. E há muitas prioridades. Você tem prioridades na política, num governo. Fiscais, monetárias, cambiais, industriais, de democracia, de descentralização e algumas prioridades específicas. A gente fala, o negócio entra na área de economia do jornal, o povo já vai fazer café. Mas é importante, eu comentei, eu não peguei o tempo da superinflação no Brasil, mas meus pais pegaram, né? Minha mãe e meu pai contaram como eram algumas coisas muito difíceis, e os mais velhos lembram. Era um drama a inflação. Teve que ter vários ajustes para conter essa inflação, e é por isso que a gente se preocupa hoje com juros, por exemplo. Eu brinco assim, na prática, você tem preocupação com juro alto ou baixo? Se o juro sobe e você atrasa a sua fatura do cartão, coitado de você. E outras coisas. A economia é importante, não tem como dizer que não seja. Mas também a área social é importante. Você tem uma demanda de atendimento a necessidades que não estão atendidas. Então, uma dificuldade do governo, de qualquer administração, não é nem só de governo político, de igreja, de casa, tudo, você tem que equilibrar as coisas e ver o que de fato é mais importante. A dificuldade é que às vezes os governos pendem para lá ou pendem para cá para atender interesses. Brinquei uma coisa, né? Essa questão da descentralização,
é uma ideia interessante, mas ela também é muito frágil. Eu coloquei o exemplo de uma imagem da internet que tem uma bota com um buraco na frente. A bota serve para a gente enfiar no brejo e não molhar o pé. Agora uma bota com um buraco na frente serve para quê? Vale a pena também a gente refletir. Algumas descentralizações não me parecem úteis, né? Tem algumas agências, alguns ministérios, algumas secretarias, algumas repartições que a gente fica se perguntando, gente, para que serve isso? Eu estou gastando meu dinheiro público com isso, que é um problema também. Eu ia fazer um comentário que eu fiz na paróquia, mas aqui na internet eu não faço. Só ao vivo mesmo, não tem condição. Mas vamos para frente. E também tem a questão das minorias. Como é difícil hoje a gente trabalhar quem são minorias? Existem minorias clássicas, né? Que a gente conhece que estão bem sendo trabalhadas. O negro, o pobre, o indígena, a pessoa portadora de deficiência, o homossexual, o deficiente, sei lá. Tem essas minorias que chamamos de clássicas e que já vêm sendo bem trabalhadas. Mas hoje nós não podemos dizer que apenas sofrem preconceito, por exemplo, essas categorias. Outras também. E é uma coisa interessante. Lembra aquilo que eu falei lá? Um dos defeitos dos governos é achar que os pobres existem só um lugar. Ou só o pobre de um lugar é mais importante que o pobre de outro, sendo que ambos às vezes passam as mesmas necessidades. A dificuldade que nós temos hoje é que nós escolhemos minorias. Nós fazemos uma seleção de minorias. Talvez era reavaliar essa questão para tentar ver o que de fato pode ser feito. Vamos lá, a Michele continua dizendo aqui: temos que exigir que o Supremo receba o salário de acordo com o piso. Concordo, Michele, ou o piso ou o teto, vou brincar, né? Eu não tenho a referência de lá, mas o ideal seria o piso da categoria deles. Eu não sei quanto é o piso deles, que deve ser muito dinheiro também. Agora, é o que eu comentei lá na palestra. É muito estranho que eles recebam acima da própria lei que eles ajudam a fazer. Na minha rua é igual. A Michelle está falando sobre a água, a rua Assunção. A rua Assunção ela é ainda um pouco mais baixa, né? Então chega a água primeiro aí do que aqui. Infelizmente, na rua abaixo da minha, a rua América Central, estava 3 dias sem água. Os moradores se reuniram e foram reclamar na SAMA. Aí no mesmo dia eles levaram um caminhão-pipa para encher a caixa d'água dos moradores daquela rua. É uma prova de que o povo unido consegue muito. Tomara que se unisse melhor, né, para que a gente tivesse coisas boas. O Robenísio, lá de Francisco Morato, né? Boa noite, padre, estamos assistindo. Obrigado. Um abraço a vocês. Michele, acho que hoje em dia é difícil saber até o que são maioria. Parei para pensar e não consegui saber bem. É interessante, porque se a gente for pegar apenas o conceito maioria numérica às vezes exclui todas as outras minorias. Então é muito complexo a gente saber de fato eu não sei qual é o critério de minoria que a gente deveria adotar e qual é o critério de defesa dessas minorias também. É algo que pelo menos eu não consigo trabalhar tão maravilhosamente bem. Vem a dúvida cruel no sentido de investimento. Quanto gastar e com o quê? O que é prioritário? O que não pode faltar numa administração? Sou um administrador, né? Administro uma paróquia e tal. Aqui a gente tem que fazer esse pensamento. O que está pior? E o que a gente pode mexer agora sem atrapalhar depois? As cidades talvez deveriam pensar nisso. Sem influências. Sem comprometimentos. É estranho, né? Você mexer com o dinheiro que é dos outros e fazer um uso como se fosse seu pessoal. Isso é muito complexo. Lembremos, meus irmãos, dos excessos. Na quarta-feira eu trabalhei com vocês, tanto ao vivo quanto na live, a ideia dos excessos. A ideia de que quando a gente vai demais para um lado, pode ter quase certeza de que eu vou falhar do outro lado. Se eu pendo demais para uma esfera, eu vou dever para outra. Em geral, gira em torno do social e do econômico. Se eu apenas penso no social, é muito provável que eu tenha problemas na área econômica. Se eu apenas penso no econômico, é muito provável que eu tenha problemas na área social. Então, os maravilhosos governos, se existem, às vezes existem, eles conseguem conjugar as duas coisas.
Às vezes até segurar uma coisa com mais evidência para que a outra depois consiga também ter uma sintonia. Mas às vezes parece que os nossos governos, eles, sei lá, eles estão devendo alguma coisa para alguém, esquecem, sei lá, e pesam tudo de um lado. Por isso que há a revolta do outro lado e depois troca o governo, vem o outro que era totalmente contrário. E vem o problema da descontinuidade. Falei isso em governo, mas vale na vida pessoal também. Às vezes eu estou tão preocupado com uma coisa que eu deixo o resto. Falo com experiência própria, saúde. Às vezes a gente gasta tempo, dinheiro, investimento, paciência com uma coisa e a saúde vai ficando para trás. Então, se a gente abandona a saúde, o resto vai acabar, o corpo não vai aguentar. Então é preciso equilibrar as coisas. A gente tem que tentar equilibrar como exemplo. Eu até penso, gente, se nós como pessoas às vezes não somos equilibrados, essas pessoas que vão ser as políticas, elas não serão políticas equilibradas. É algo preocupante também. A campanha da fraternidade, ela fala do ciclo das políticas públicas, que ele começa com o quê? Primeiro, identificar o problema, formular a política pública, tomar a decisão, implementar a política e avaliar. Exemplo, está calor, né? Está calor, não é mentira, todo mundo está sabendo. Identificamos um problema? Sim. Qual vai ser a política pública minha, né, para fazer isso? Ligar o ventilador ou comprar um ventilador? Ok, vamos formular. Vamos comprar um ventilador. Tome a decisão. Compra ou não compro? Tenho dinheiro ou não tenho? Se tenho dinheiro, compro, vai, beleza. Trago, ligo, uso e depois eu avalio. A conta subiu demais porque eu liguei esse ventilador? Eu tenho tomada? Tá gerando algum problema esse ventilador? Se sim, continua, se não, reavalia. A ideia das políticas públicas é essa, né? Os governos, eles começam uma coisa, vem o seguinte, corta. E vê outra que às vezes o anterior deixou de fazer. São situações que a gente tem que refletir. Porque, na verdade, essa ideia das políticas públicas continuadas e organizadas e acompanhadas é que, por exemplo, sei lá, vou brincar, tem uma determinada cidade, tem um grande número de habitantes e o governo, por exemplo, decide instalar uma faculdade. Instala a faculdade, tal, manda recursos. E é necessário. Agora o outro governo, por alguma dessimpatia, tira a faculdade, deixa o prédio vazio. Isso é um problema que gera. Então, às vezes, é avaliar, tem uma coisa que é complexa em tudo isso. Falta dinheiro e a gente desperdiça dinheiro enquanto pessoas. Na área do julgar da nossa campanha, houve uma relação bonita entre direito e justiça. Os dois andam de mãos dadas, os dois se complementam. O Pentateuco mostra as leis, os profetas avaliam, a sabedoria dá os fundamentos. Jesus mostra questões sérias sobre o combate à fome, sobre algumas categorias que ele tem muito apreço, pobres, trabalhadores. Depois a gente fala dos padres da igreja, que tem um carinho muito grande. E o convite a agir, chegamos ao agir finalmente. O agir, resumo, a palavra do agir é participar. E tentar superar a dualidade no campo da fé e da política, em que existe bem e mal apenas. Bem e mal, eles estão paralelos. Óbvio que é interessante que a gente escolha sempre o bem, mas tenhamos consciência também de que, às vezes, o mal do outro precisa ser ao menos analisado. Analise as propostas que o outro tem, para que você não pareça um crítico vazio, chato, né, que a gente tanto falou dessa semana. Faça boas propostas e sempre se pergunte a quem falta, quem que está pior, quem que precisa mais. Quando às vezes a gente não avalia isso, acontecem as tragédias, como foi o incêndio lá do centro de São Paulo, lá, não me recordo agora o bairro que derrubou o prédio, Mariana, Brumadinho, o Jardim Kennedy aqui em Mauá, que faz 1 ano e pouco que desabou lá o bairro, umas casas, morreu gente. No nosso caso aqui do nosso bairro, né, do Parque das Américas, da região que a gente não tem água. O que mais aqui? A Michelle vai dizendo para nós, eu vou chegando perto para enxergar melhor. Nos nossos governos e na vida pessoal falta sempre o equilíbrio. Ter equilíbrio em tudo é necessário. A gente vai tentando ter esse equilíbrio. Só não fiquemos aficionados por equilíbrio. Às vezes é preciso desequilibrar um pouco também, né? Padre, eu acho que o tema políticas públicas é bem complicado, eu concordo, é terrível. Porque depende de muitos lados. Não entendi bem a ideia de políticas públicas na FEF. As propostas da CF
pode realmente interferir na política nacional somente dentro da igreja. É interessante, Michele, atendendo aí a sua pergunta e abrindo também as perguntas, a ideia da CF é uma relação com a sociedade, é uma ideia que possa ajudar pelo menos nós cristãos, ou todos aqueles que quiserem participar, a ter uma reflexão. Então eu brinco, se a gente pega nas nossas câmaras, nossas prefeituras, nossas assembleias, nosso Senado, uma grande quantidade se diz católica. Mas será que essas pessoas vivem os fundamentos católicos da fé? E católicos que vão até além de apenas desse texto base, mas de toda a doutrina, do magistério, da palavra de Deus? Se a gente consegue tocar o coração de algumas pessoas para que sejam políticos conscientes dessa necessidade, vale a pena. Então a ideia é chegar no século, é chegar no extra-igreja. Mas a igreja tem que estar transbordando desse sentimento de importância. É interessante que muita gente faz a crítica que a campanha da fraternidade, ela parece que às vezes não fala de fé, ela despreza alguns conteúdos da fé. Eu acho que depende muito, né? Tem campanhas que são meio estranhas às vezes, eu concordo, né? Mas essa, por exemplo, pelo tema, eu pensei que ia vir cada coisa. Sinceramente, quando eu peguei o livrinho, quando eu vi o tema, quando eu vi o hino tem um pessoal que gravou muito bem, que eu até depois posso colocar para vocês. Eu prefiro a versão deles, até a mesma letra, mas eu prefiro a versão deles. Mas o texto base está assim, por exemplo, bem melhor que o do ano passado, por exemplo, no sentido de pontos controversos. Então o texto está bem feito, graças a Deus, né? Tem problemas, obviamente, mas tá melhor feito. Agora, o tema é muito fundamental, o tema é muito bom. Se a gente não se envolve nisso, a gente não está vivendo o cristianismo completo. A gente está meio alienado, como diz o primeiro contexto. Mas eu também digo que eu trouxe para coisas muito concretas. Se às vezes você não tem condição de interagir com uma política pública, câmara, conselhos, etc., sua rua, sua comunidade, você, a primeira coisa que você vai se administrar é você. E elencar prioridades, é a mesma coisa, ver o que está pior, ver o que se pode fazer, agir e avaliar. É um processo muito bom. Bem, indo aí para as perguntas, o convite é participar na vida, tal, acompanhar a mídia, mas cuidado, porque tem os fake news, visando o bem comum. Para a população, diz a nossa primeira interação via papel, para a população faltam políticas de qualidade, pois o que temos são políticos de governo. Sai governo, a política acaba e isso não pode acontecer. Olha, então parabéns para essa pessoa, que ela entendeu a diferença entre política de governo e política de Estado. Muito bom esse momento de formação, obrigado, gratidão, né, o que a pessoa escreve aqui. Vamos lá, um comentário grande, né, de frente e verso. Eu acho que falta muita humanidade entre os seres humanos, porque falta Deus. Quando todos nós começarmos a pensar no outro, tudo começa a dar certo. Mas isso está longe da realidade. Só um exemplo. Nossa cidade, tal, estamos com problemas, há desrespeitos aos direitos com todas as pessoas, os impostos. É uma vergonha os postos de saúde, não tem benefícios para algumas coisas. Quem depende da saúde pública, né, complicado, a falta d'água. Obviamente aqui na nossa região um drama maior, pelo que todo mundo nota, é falta de água, uma vergonha, que faz muito tempo, revolta, né? Não é uma coisa de hoje, mas também é uma coisa, né? Como a nossa cidade vai crescendo, a demanda de água vai crescendo também. E nós já acompanhamos isso no ano passado, vimos algumas dificuldades. Vamos lá. É meio óbvio que a quem falta sempre é quem tem menos. É verdade. Quem tem menos naturalmente tem algumas problemáticas, né? Naquilo que a gente falou de minorias, o pobre é uma minoria que não dá para negar. É uma minoria não numérica, porque os pobres são a maioria, mas uma minoria existencial. Agora tem pobres e pobres, né? Tem pobres e pobres, isso é uma questão complexa também. Hoje estatísticas mostram que quem está pobre fica mais pobre, quem está rico fica mais rico. A gente lembra daquele grupo de música da Bahia que fez uma música há uns 10 anos atrás que falava disso.
virou até um hit, né? Como sempre houve. Tá, algum tempo atrás houve uma ligeira queda nesse quadro. Os ricos agora estão mais ricos, ainda subiram muito mais ainda. Qual a importância? Existe uma diferença ridícula nesse quadro econômico. O equilíbrio deve ser feito através não somente da previdência, abrangendo a classe operária, mas sim os três poderes: acabar com a metade do ministério, tirar também os assessores dos assessores e seus privilégios. É legal, né? Lembrando que os nossos papéis são anônimos, eu não sei quem escreve essas coisas. Interessante, né? Eu, particularmente, eu tenho dificuldades de entender as diferenças previdenciárias. Eu não tenho base suficiente para dizer por que elas existem, mas me surpreende que sejam tantas diferenças entre a previdência pública, privada, porque, por exemplo, a previdência pública parece que ela colabora muito para um rombo, né, da previdência. Então, os privilégios são complexos. Eu não sei o caminho ainda, mas eu creio que tem advogados que possam nos ajudar nesse sentido. A questão também, a pessoa colocou uma outra coisa aqui, deixa eu lembrar, uma estrutura muito robusta, ministério, secretaria, agência da secretaria, não sei o que, é um negócio que é muito carregado. E assessores dos assessores. É complicado, porque o pessoal diz assim, você tem tanto para gastar com o seu mandato. E o pessoal acha que precisa gastar aquilo tudo. É estranho. Vamos lá. Tem um aqui que é de ontem, né? Eu não vou misturar os assuntos. Falta envolvimento de todos. Nós só sabemos reclamar, debochar e não fazemos a nossa parte. Em redes sociais falamos muito, mas a atitude está pouca. Depois, falta humanidade. Seria necessária empatia, honestidade, né? Solução, aqui uma pessoa volta, né, a uma outra questão que já trabalhamos. Formação foi excelente, poderia ter em outros horários, vamos estudar, né, ver o que a gente consegue. Uma pessoa aqui dizendo que está faltando medicamentos no posto de saúde, então é interessante, eu estou falando aqui, mas para quem que a gente poderia pedir isso, né? Para quem que a gente poderia dizer isso para ser escutado? É tão difícil. Falta amizade, comunicação entre as pastorais, essa é uma questão política interna, né? Vamos tentar ajudar. Tem que ter, está faltando humildade. Precisamos reconhecer que todos somos importantes. Ser líder não significa estar acima dos outros. Outra pessoa aqui dizendo sobre as coisas do bairro. Falta remédio no posto. Falta merenda em alguma escola, mas não falta fé, amor, compreensão. Muito bem. Hoje foram essas as coisinhas que foram ditas, né? É até um tema que foi bem explanado, né? Foi graças a Deus. Ao final, a Celeste e a Adriana deram uma palavrinha, elas que coordenam a campanha aqui na cidade de Mauá, e a gente fica feliz que elas acompanharam a semana toda. Eu agradeço a você, né, que participou da live, participou da formação. Um agradecimento especial ao Reluz, né, que foi quem, dialogando conosco, possibilitou que fosse feita essa formação como um primeiro momento da nossa juventude deste ano aqui na paróquia. Então a gente já encaminhou para algumas outras atividades. Daqui a pouco vão começando os movimentos para preparar o nosso encontro de jovens, que será em maio e julho, mas até lá tanta coisa vai acontecer, né? Nós temos aí as atividades da Quaresma, da Semana Santa. Os jovens já estão aí com a missão de fazer uma via sacra belíssima e vão começar a se movimentar para isso. A gente tem também a própria novena, a festa do padroeiro, que convida todos. E é interessante, nessa semana de formação jovem, como eu gostaria que a gente divulgasse São Filipe, né? São Filipe não só por ser o padroeiro desta matriz, da paróquia, mas de acordo com a tradição que nós temos aqui na nossa comunidade, é o padroeiro da comunicação e da evangelização. Então nós temos que pedir muito a São Filipe que a gente consiga evangelizar pela nossa vida, pela campanha e por tantas outras possibilidades que Deus nos concede. Eu agradeço muito a vocês e peço que a gente consiga fazer coisas boas, peço que a gente consiga evoluir nessa caminhada. A você que puder, curta, compartilhe a página, compartilhe com seus amigos essa mensagem. Como foi pedido, vamos rezar, né, pelo filho da nossa irmã, que colocou lá em cima, acho que Eliette, o nome dela, colocou o comentário, e rezar por todos vocês que participaram todos esses dias da live. O Rodrigo, que ajudou na palestra de ontem,
quem ajudou na liturgia, todas as comunidades participaram essa semana da liturgia, a todos que tiveram algum envolvimento, a gente reza por vocês e pede que Nossa Senhora abençoe muito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus abençoe você santamente e que nós possamos ter muita alegria nessa nossa caminhada. Nesse fim de semana, quem puder, nós vamos ter o CPP amanhã lá na comunidade Nossa Senhora das Dores após a missa. E no domingo, dia 3, em todas as missas e celebrações, a gente tem a bênção de São Brás. À tarde, no domingo, tem a festa do sorvete aqui na São Filipe, às 14h30. Fiquem com Deus e até as próximas transmissões e mensagens desse momento. Deus abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.